Tudo bem, pessoal? Nós vamos iniciar a nossa quarta aula da disciplina Avaliação de Impacto Ambiental 1. Continuando o nosso conteúdo, nós estamos na unidade 2, onde a gente tem a relação entre a avaliação ambiental estratégica e a avaliação de impacto ambiental. Então, nesse momento, a gente vai tratar um pouco sobre essa questão da avaliação ambiental estratégica e o desenvolvimento da avaliação de impactos ambientais. Dentro desse pressuposto, a gente já trouxe para vocês alguns conceitos, já falou na aula 3, né, que foi a nossa aula anterior, a respeito da avaliação ambiental estratégica. Ela tem uma funcionalidade para prioritariamente avaliar políticas, planos e programas que vão dar direcionamentos à execução de projetos. E a estes projetos, de maneira pontual, nós fazemos a avaliação de impacto ambiental. Então, aqui a gente pode começar dizendo que a avaliação de impacto ambiental ele passa a ser um instrumento de gestão. Quando nós falamos de estruturação, por exemplo, de políticas públicas nesse sentido, nós estamos sim tratando da gestão ambiental, no ramo da gestão ambiental pública, como nós já falamos. Quem já teve a oportunidade de assistir alguma aula a respeito disso, principalmente se foi alguma aula minha, sabe que a gente tem sempre dois tipos de gestão ambiental. Nós podemos caracterizar a gestão ambiental pública e a gestão ambiental do setor privado. Quando eu falo de gestão ambiental pública, nós estamos efetivando direcionamentos dentro do ente público através de legislações, de políticas, de programas, de planejamento relacionado ao gerenciamento do bem ambiental. Então, quando eu começo a instruir políticas nacionais, seja de meio ambiente, recurso hídrico, resíduo sólido, mudanças climáticas, né, dou suporte pela Constituição Federal, entro com as resoluções do CONAMA, com as instruções normativas do IBAMA, por exemplo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou gerenciando o bem ambiental, eu estou disciplinando como isso vai acontecer. Então, significa dizer que quando eu for explorar, por exemplo, recurso hídrico ou algum tipo de empreendimento que vá se relacionar com recurso hídrico, eu tenho que levar em consideração que a nossa política nacional de recursos hídricos, na hora que eu for fazer o gerenciamento do uso da água, né, e a destinação, a classificação desses corpos hídricos, eu tenho que pegar essas legislações, essas prerrogativas em termos de resoluções, que vão me auxiliar no sentido de melhor me relacionar com esse bem ambiental, que no nosso caso aqui a gente está falando do recurso hídrico. Então significa dizer que eu tenho uma norma que vai me dizer como eu devo proceder nessa relação com o corpo hídrico, nessa relação de exploração, de uso ou de lançamento de um efluente industrial no corpo hídrico. Então, ele é parte integrante da gestão ambiental, tá ok? Ele é um instrumento de gestão ambiental. Por quê? Porque eu vou, a partir desse momento, avaliar o que está acontecendo naquela área, mediante a utilização daquele recurso hídrico, para definir exatamente o que vai ser feito naquele momento. E eu, enquanto órgão licenciador, vou autorizar, vou conceder uma autorização para que aquele empreendimento possa funcionar com aquelas características e utilizando o que lhe couber para a sua atividade, na execução da sua atividade. Então, ele é um instrumento da gestão ambiental de maneira preventiva, né? Nós já estudamos sobre licenciamento, nós temos 3 etapas. Então, o licenciamento, na licença prévia, eu dou uma entrada na documentação pertinente ao estudo base sobre aquele meio ambiente, um diagnóstico ambiental da situação do estado atual, a característica do empreendimento, que tipo de impactos e medidas mitigadoras a esses impactos. Então, ele é exatamente um instrumento de gestão ambiental preventiva, porque ele inicia esse processo de avaliação na licença prévia, ou seja, em teoria, antes do empreendimento estar funcionando, estar instalado e funcionando naquela localidade. Então, eu estou predizendo algumas alterações que vão ocorrer mediante a operacionalização daquela indústria. Tá? Então, a partir daí, ele faz essa identificação e análise prévia, tanto no sentido quali quanto quantitativo, tá? Dos efeitos ambientais, sejam eles benéficos ou adversos de uma atividade, de um produto, de um serviço, na execução de alguma ação por meio de uma pressão antrópica que vá ser exercida naquele meio. Tá?
Então, se ele é um instrumento de gestão ambiental preventiva, ele está vinculado ao licenciamento ambiental, que também tem essa característica. E ele acaba sendo concedido esse certificado, confirmando o quê? A viabilidade ambiental de uma atividade, emitida através dos órgãos ambientais competentes para essa seara. Então, a partir do momento em que eu faço essa avaliação, em que eu utilizo esse instrumento, essa formulação não, perdão, que eu utilizo essa ferramenta técnica como instrumento de gestão, eu estou colocando a aplicabilidade da legislação ambiental. Eu estou colocando em aplicabilidade as políticas públicas na área de meio ambiente. Consequentemente, eu estou trabalhando com gestão ambiental pública. A Associação Internacional de Avaliação de Impactos, tá, vai definir a AIA como um processo onde eu identifico, predigo, avalio e mitigo. Nos meios, aí ele começa biofísico, social e outros, a questão econômica também pode entrar aqui, de efeitos relevantes das propostas de desenvolvimento antes que essas decisões sejam tomadas, tá? E os compromissos assumidos. Ou seja, a avaliação de impacto ambiental, ela está agindo nesse sentido, de conceder ou não a viabilidade ambiental daquele empreendimento funcionar, mediante um processo administrativo que é o licenciamento ambiental. Mas o que eu quero que vocês percebam novamente, nós já falamos até em aulas anteriores, é a ação pontual desse instrumento de gestão ambiental. Ele está vinculado a uma análise pontual de um empreendimento, de um projeto. Mas o que acontece? Eu preciso ampliar essa visão e aí entra a relação com a avaliação ambiental estratégica. Por quê? Quando eu tenho um caráter de uma legislação, por exemplo, uma política nacional do meio ambiente, ele define a necessidade de tutela do bem ambiental a nível nacional. Então, eu não tenho como dizer que eu estou seguindo efetivamente esse instrumento, que é a avaliação de impacto ambiental, abrangendo a política nacional do meio ambiente, no sentido de que eu estou fazendo uma avaliação de tutela do bem ambiental de maneira macro. Não estou, eu estou fazendo de maneira micro, de maneira pontual. Quando eu entro com a avaliação ambiental estratégica, aí a gente começa a ampliar essa discussão, como nós já citamos anteriormente. Então, ok, a avaliação ela é de impacto ambiental, ela é pontual, mediante aquele empreendimento de maneira isolada que eu estou estudando, mas quando eu parto para uma avaliação ambiental mais macro, que é a estratégica, eu começo a efetivar a ação da política ambiental imaginando aquela área como um todo. Então, quais são os efeitos? E aí vai entrar outra discussão dentro da área da avaliação de impacto ambiental, que a gente chama de impacto cumulativo, impacto sinérgico, impacto estratégico. Inclusive, é um tópico que nós vamos tratar mais à frente, possivelmente numa próxima aula. Então, eu tenho aqui que ampliar essa visão e fazer uma análise mais detalhada da situação. Então, eu preciso compreender como é que isso está acontecendo, para que eu tenha realmente uma efetivação das ações de proteção ambiental, mas que eu possa, ao mesmo tempo, licenciar o empreendimento, fazê-lo gerar o seu objetivo fim, que é desenvolvimento, que é crescimento econômico daquela região, obviamente, mas assumindo um compromisso com a tutela desse bem ambiental amparado pela legislação. Aí os compromissos relacionados à sustentabilidade. Então, diante desse crescente entendimento dessas questões de desenvolvimento que entram, né, a análise da questão econômica, a gente não pode pensar ela desvinculada das questões do ambiente social, cultural e ambiental como um todo. Então, eu preciso integralizar essas questões. Na avaliação de impacto ambiental, eu faço a análise, como a gente citou, meio biofísico, meio socioeconômico. Ok, mas diante dos efeitos de um empreendimento. Como é que vai se dar esse processo com a somatória de empreendimentos que vão se localizar na região? Vamos levar novamente para a realidade, por exemplo, de Altamira. Eu tenho Belo Monte. Ok. Então, Belo Monte,
Grandes projetos, como a construção de uma hidrelétrica, o que ocasiona? Ocasiona o que a gente chama de mazelas sociais. Obviamente que no período de construção vai demandar mão de obra, então é um quantitativo muito grande devido à magnitude do projeto, da obra de engenharia. Obviamente, isso vai fazer com que haja uma migração para a região em busca de emprego. Ok. Ao mesmo tempo, o município ele não tem estrutura, ele não comporta uma estrutura para esse quantitativo de imigrantes para aquela região. Então, eu começo a ter problemas e falhas nos meus sistemas básicos: saúde, educação, saneamento, e não vão contemplar a demanda que vai existir por conta do inchaço populacional. Então, eu começo a ter as primeiras mazelas. Eu tenho as questões sociais, eu tenho os conflitos sociais, criminalidade, entre outros fatores que também vão começar a se ampliar na região, em detrimento de um projeto. Então, quando eu parto para uma avaliação ambiental estratégica, eu tenho que entender como é que vai se dar a dinâmica daquela região. Não só de Altamira, que foi um dos municípios que mais recebeu, né, os funcionários, os colaboradores que trabalharam na construção, e aí posterior à operacionalização do empreendimento. Como é que isso está se dando? O que é que eu tenho que levar em consideração? Porque aí eu diminuo a necessidade ou a demanda de emprego. Eu vou dispensar muita gente porque a obra já acabou. Então, eu vou precisar de uma outra especificidade de mão de obra para operacionalizar o empreendimento. O que é que acontece com aquela população que perdeu o emprego? Uma parte vai embora, volta para a sua localidade de origem. Uma outra parte permanece no município. Como é que eu vou contemplar essas ações? Quando eu estou falando de avaliação ambiental estratégica, eu tenho que levar isso em consideração. Então, essas consequências da implementação desses grandes projetos, o que é que acontece? O que é que deixa de rastro no município? Seja benéfico ou seja adverso. Dentre os benéficos, nós podemos colocar as condicionantes que são impostas ao empreendimento durante as etapas do licenciamento. Isso está trazendo os benefícios. Tá? Então, dentro da avaliação ambiental estratégica, eu estou contemplando tudo isso, porque eu fiz uma avaliação de impacto ambiental pontual. Vai acontecer isso, a migração. Em teoria, o projeto não tem que se preocupar, por exemplo, com as consequências quando findar a obra de construção. Ah, mas e essa população que se deslocou? Não é responsabilidade do projeto. Quem, quem migrou para a região sabe que existia um tempo de serviço. Enquanto a obra estivesse, né, enquanto o empreendimento estivesse em construção. Após isso, findava o seu contrato de prestação de serviço. Então, o que ela precisava ter de obrigatoriedade com esse colaborador, ela tinha enquanto ele estava vinculado à empresa, ao consórcio. Após isso, não tem mais responsabilidade do empreendimento, mas ficou uma mazela social que é uma consequência. Isso precisa ser amparado pela avaliação ambiental estratégica. O que fazer com essa população? Porque a avaliação de impacto ambiental, ela vai tornar como positivo a migração, porque eu vou ter um quantitativo de pessoas que vai ser empregado, então eu estou gerando emprego. Então, olha o contrassenso. Na avaliação de impacto ambiental, a migração ela vai ser positiva, porque eu estou gerando emprego, aspecto positivo do projeto. Eu estou fazendo essa população consumir na localidade, ou seja, o dinheiro está circulando. Isso é um incremento da economia. Impacto ambiental dentro da avaliação ambiental do projeto. Positivo. Está perfeito. Só que quando eu parto para uma avaliação ambiental estratégica, quais são as consequências quando essa população estiver desempregada? O que eu vou ter de problema? Eu preciso estar amparado numa avaliação ambiental estratégica para entender o contexto macro da situação, consequentemente, quais são políticas, planos e programas que eu vou ter que desempenhar para que, enquanto ente público, já não é função do consórcio de construção, mas enquanto ente público, dentro da avaliação ambiental estratégica, o que eu preciso fazer para sanar essa problemática socioeconômica?
e ambiental também na área, porque isso interfere diretamente nas questões ambientais da região e do município. Então, entenderam? Numa visão mais macro, o que a gente precisa começar a discutir quando eu tenho a avaliação ambiental estratégica. E aí, o que acontece? Você já tem a hidrelétrica de Belo Monte funcionando, beleza. Só que eu tenho um contingente de migração populacional, um quantitativo de pessoas que não têm qualificação profissional, né? Ou baixa qualificação profissional. Eu tenho a problemática de garantir emprego para essa população, e isso me gera uma marginalidade, não no sentido negativo, mas sim de estar à margem da sociedade, com um poder aquisitivo muito baixo, quase inexistente. Uma população que precisa de uma política assistencialista, que precisa ser assistida, e não está errado nisso, né? Mas aí eu preciso entender como é que eu vou fazer essa questão assistencialista e que caminhos a gente vai tomar a partir do momento que essa população for amparada por essa política e como ela vai se desenvolver. Qual é o nosso maior problema hoje, em termos de políticas assistencialistas e políticas sociais? É que nós não orientamos a pessoa a, lá na frente, se desvincular dessa necessidade. Não, nós atrelamos aquela pessoa àquela condição, mantemos ela naquela condição e, consequentemente, a gente não faz nada para melhorar a vida dela. E ela se torna, entre aspas, não por uma questão, muitas vezes não é por opção, é porque a própria política faz isso, totalmente dependente daquela política assistencialista. Sem dar a ela nenhuma condição dela lá na frente conseguir crescer, conseguir evoluir, dizer assim, agora eu não preciso da política, eu posso caminhar com as minhas próprias pernas. Infelizmente, essa realidade aqui no cenário brasileiro, para todas as políticas sociais, elas são dessa forma. Elas não te ajudam, elas te prendem a permanecer naquele estado. E isso é um problema. Quando eu parto para uma avaliação ambiental estratégica, eu tenho que lidar com essa problemática. Eu preciso encontrar caminhos para que isso possa, né, esse cenário ser melhorado. Se eu pegar, por exemplo, políticas assistenciais que estão vinculadas a programas de avaliação ambiental estratégica, nas áreas de projetos, de grandes projetos, e isso serve como um todo, não só para a parte ambiental, mas como um programa social direcionado por um governo. Se eu pego o cenário europeu, o que acontece? Eu te dou uma política assistencialista, mas você tem que estar se capacitando, você tem que estar buscando emprego, você tem que estar se credenciando a instituições de oferta de emprego, você tem que estar fazendo cursos constantemente para estar mantendo aquela política assistencialista para que você, daqui a 6 meses, um ano, consiga andar com as suas próprias pernas e aí você se desvincula da assistência, porque aí você já consegue caminhar sozinho. Essa que é a função social dessas políticas. É fazer com que a pessoa aprenda a pescar e não ficar constantemente dando peixe. Infelizmente, isso é uma realidade que se consolidou. Isso não é de agora, não é desse governo, não é do governo anterior, isso já tem há décadas no cenário brasileiro. E a gente não muda essa realidade. Isso eu preciso levar em consideração. Por quê? Porque são questões que vão sobrar para o ente público. Então, como é que eu, enquanto ente público, numa avaliação mais macroambiental estratégica, vou promover? Por quê? Ah, mas Rodolfo, o que política assistencialista, questões sociais tem a ver com a questão ambiental? Tudo. Essa população vai para uma área de baixa infraestrutura urbana e de saneamento. Vão ter condições precárias de qualidade de vida. Vão estar impactando o meio ambiente pelos dejetos que eles geram, pelos resíduos que eles geram, porque estão numa área muitas vezes de difícil acesso, áreas mais isoladas, eu estou em áreas sem infraestrutura de saneamento, então tudo isso eu estou lançando no meio ambiente. E é exatamente no próprio meio ambiente que eles vivem. E isso vai afetar a qualidade de vida dessa população, a saúde dessa população. Aqui entra nessas questões ambientais estratégicas, eu tenho que verificar questões sociais, questões econômicas, eu tenho que verificar a questão de infraestrutura urbana, eu tenho que verificar da infraestrutura, o saneamento, a questão de saúde pública. Ou seja, olha a quantidade de questões e de temas que estão relacionados a uma discussão acerca, por exemplo, da avaliação ambiental estratégica, para esse caso que eu estou citando aqui, que seria a construção de uma hidrelétrica. E aí o que acontece?
Hoje eu tenho essa problemática no município de Altamira. Ok, isso é um ponto. O que é que vai acontecer? Já está se viabilizando a questão de um outro projeto, que é um projeto de mineração na área, nessa região. Ou seja, eu vou ter novamente um boom, né, de migração por conta das atividades que vão se preceder a operacionalização da exploração mineral e depois, novamente, mais mazelas. Dentro de uma avaliação ambiental estratégica, já com os efeitos e os impactos de Belo Monte, será que é viável a implementação de uma atividade de mineração, levando em consideração que nós precisamos desenvolver a região, levando em consideração a questão econômica, a questão. Sim, a gente poderia dizer que sim, é viável. Só que o que é que eu preciso? Eu sei já, mediante a experiência de um grande projeto, o que ocasionou. Então, cabe a mim, enquanto ente público, numa avaliação ambiental estratégica, analisar o que vai acontecer já com uma experiência passada com a implementação de uma atividade de exploração mineral na região. E aí, dentro da avaliação ambiental estratégica, o que eu vou direcionar já para mitigar os possíveis impactos ambientais que possam ocasionar, não só de maneira pontual, ou seja, dentro da avaliação de impacto ambiental, com um estudo de impacto ambiental que vai ser apresentado para a mineradora, ela está avaliando pontualmente. Mas do mesmo jeito, ela vai gerar questões que vão fugir, né, do empreendimento, como eu citei com Belo Monte. Vai ser a mesma coisa com a mineradora. E aí, na avaliação ambiental estratégica, o que é que eu preciso tomar em termos de decisão para fazer o licenciamento? Isso vai repercutir, inclusive, em algumas condicionantes que eu vou colocar no ato do licenciamento, por exemplo, né? E isso vai discutir como o Estado e o município vão ter que agir em termos de políticas públicas e ações, né, do ente público para mitigar as mazelas desses projetos. Isso já faz parte de uma discussão da avaliação ambiental estratégica. Perceberam que eu estou extrapolando a avaliação de impacto ambiental, que ela é pontual na situação, no empreendimento? Eu tenho que ter essa visão muito maior. E essa visão é necessária do órgão ambiental e do ente público de uma maneira geral, para que eu possa efetivamente direcionar essas ações. E aí definir o que precisa ser feito efetivamente no ato do licenciamento ambiental e como eu vou proceder, tá? Tanto na etapa inicial da licença, prévia, instalação e operação, como consequentemente como a gente vai lidar com essas condicionantes que vão surgir, né, mediante a execução desse projeto. Por exemplo, se eu pego hoje algumas condicionantes que foram impostas ao Consórcio Norte Energia para Altamira, saneamento, abastecimento, drenagem, uma série de situações. Ok. Só que o que acontece? Durante a fase inicial, né, de implementação dessas condicionantes, ficou a cargo da Norte Energia administrar e operacionalizar, inclusive fazer a manutenção do sistema. Por exemplo, o sistema de abastecimento, o sistema de esgoto sanitário, a parte do aterro sanitário. Só que existe um prazo a ser cumprido para estruturar e estabilizar o sistema, seja de coleta de resíduos de destinação final, de saneamento, de uma maneira geral, e depois eu repasso isso para o município em termos de responsabilidade. Se eu for fazer uma avaliação macro de avaliação ambiental estratégica, o que é que eu preciso ter? Como é que eu, ente público, vou operacionalizar esses sistemas depois? Para fazer a manutenção e a continuidade desses serviços. E isso não está sendo levado em consideração. Eu não estou ampliando essa discussão. Eu, enquanto ente público, não estou prevendo as consequências disso a partir do momento que eu, município, recebo o sistema de abastecimento de água, o sistema de recolha e tratamento do esgoto, a questão da manutenção e operacionalização do aterro sanitário. E, por conta disso, são esses problemas que nós estamos enfrentando hoje no município aí de Altamira. Eu tenho situações que não se levaram em consideração. Eu não me preparei para gerenciar ambientalmente essas questões. E aí começam as falhas do nosso sistema. Ou seja, eu não fiz uma avaliação ambiental ampla, estratégica, acerca das consequências ambientais
né, com os empreendimentos e a somatória dessas ações. Então, aqui eu tenho inchaço populacional, que eu tenho que levar em consideração, né? A questão de infraestrutura urbana para contemplar esse quantitativo populacional que aumentou no município, né? A operacionalização do projeto, seria a hidrelétrica, depois a operacionalização da mineradora. Quais são as consequências disso para a questão ambiental? O que é que eu vou fazer em termos de gestão ambiental nesse sentido? Então, isso precisa ser observado, porque isso faz parte das propostas de desenvolvimento, como está aqui, que são relevantes, né? E são necessárias essas informações para a tomada de decisão. Do ponto de vista político e econômico, é óbvio, existe um grande interesse em sair Belo Monte, e como saiu, apesar dos entraves, mas ela saiu, não teve jeito. A mesma coisa, nós tivemos alguns problemas ambientais do Tucuruí saiu, né? As mineradoras, elas vão chegar, eu acho que é só uma questão de tempo, ela vai sair porque tem interesse político, tem interesse econômico. Que muitas vezes isso se sobrepõe, perdão, à questão ambiental. Só que então, se vai sair, eu tenho que levar em consideração o rigor da proteção do bem ambiental. E eu tenho que fazer essa avaliação ampla para exigir do empreendimento o que for necessário para que ele se instale naquela região. São pontos que nós precisamos observar. E quando a gente faz uma avaliação de impacto ambiental, a gente está focado em quê? Exatamente na diminuição desses impactos, que são ambientais, mas que são pontuais devido às obras de engenharia, hidrelétricas, atividade de mineração, como a gente citou, quando a gente fala principalmente aqui do nosso cenário brasileiro e especificamente para a nossa região, que é a região norte. Então, a partir daí, o que é que vai acontecer? Quando entendeu que esse tipo de avaliação de impacto ambiental ele estava se tornando muito pontual, sem levar em consideração a somatória das atividades que se desenvolviam numa determinada região, então isso começou a ser identificado como algumas lacunas existentes, já que a gente não tinha, né, uma avaliação adequada, dados consistentes acerca dos efeitos cumulativos e dos efeitos sinérgicos na região. Então, ou seja, o que está acontecendo com aquela região mediante a implementação de vários projetos? Então, aqui, por exemplo, para a questão de Altamira, possivelmente, futuramente, a gente vai ter 2 grandes projetos funcionando. Então, são 2 grandes empreendimentos que vão gerar uma influência muito significativa naquela região. E eu estou preparado para analisar, compreender, né, a dinâmica desses 2 empreendimentos, exercendo uma significativa pressão no meio ambiente e como esse meio ambiente vai se comportar diante desses 2 tipos, dessas 2 características de pressão. Como é que está sendo essa avaliação? Eu estou preparado para isso? Como isso vai acontecer? Que meios eu tenho para mitigar? Que ações enquanto políticas públicas dentro da avaliação ambiental estratégica para a implementação de planos e programas naquela região eu estou parando para estruturar e para elaborar? Para tentar amenizar as mazelas ambientais que vão acontecer, que já acontecem com Belo Monte, que vão se somar, por exemplo, à mineradora se ela sair naquela região. Então, a partir daí, a gente tem que observar, porque esses projetos vão atingir de maneira diferenciada o mesmo ecossistema, o mesmo meio, né, daquela região como um todo. E aí, o que é que vai acontecer e como isso vai reverberar em termos nas questões sociais, humanas, a dinâmica socioeconômica e cultural daquela região, né? Questão histórica também, né? Quais são os efeitos disso? Né? Que situações a gente vai ter em termos de interferências adversas nesse meio, nessa dinâmica? Exemplo do que a gente já até discutiu anteriormente. O que é que tem acontecido? Eu muitas vezes não levo em consideração algumas questões sociais e socioculturais de uma maneira geral, históricas daquela região, e eu desloco populações, tipicamente ribeirinhas, para as áreas
que não tem essa mesma característica geográfica e isso vai interferir. Por que tá tendo hoje problemas de criminalidade? Por que está tendo problemas de falta de emprego? Imagina uma população que era tipicamente ribeirinha, que estava acostumada a tirar a sua subsistência toda ali daquele meio, né? Não dependia, né, efetivamente de dinheiro, entre aspas, mas boa parte do que ela precisava ela conseguia ali na região, tinha algum meio de subsistência, comercializava um ou outro produto que tinha, que era suficiente para a sua vida. E agora ele passa a morar no meio urbano, onde tudo o que ele precisa é necessário pagar. Ele não tem de onde extrair, entre aspas, gratuitamente. Então, e aquele indivíduo, ele viveu ali, ele tem muitas vezes baixo grau de instrução, não tem muita qualificação e ele não consegue se firmar no mercado de trabalho. O que é que eu vou ter aí? Um problema social gravíssimo. Porque eu não levei em consideração algumas características. Só que o que é que acontece? Nós temos uma visão do que é qualidade de vida diante do nosso padrão. Eu vivo na cidade, então na minha concepção é muito melhor deslocar aquele cara que está na beira do rio, que ele não tem, muitas vezes não tem nem energia elétrica, para ir para um Hulk da vida, para um assentamento. E lá ele vai ter estrutura de saneamento, ele vai ter uma casa de alvenaria, ele vai ter eletricidade, só que para tudo isso ele tem que pagar coisas e custos que ele não tinha antes. E ele não se preocupava com isso. E o que é que isso acontece? Isso afeta a questão emocional, psicológica desse indivíduo, porque que tiveram situações de suicídio, porque que tiveram intensificação de situações de ansiedade, de depressão. Porque eu saí de uma estrutura que eu tinha uma condição de vida para algo totalmente diferente. Talvez uma população mais nova até consiga se adequar, até goste dessa mudança. Mas uma população mais antiga, não tem como. Não tem como se adequar. E aí eu vou ter um problema sério. Vou ter uma questão social ali gravíssima que eu não levei em consideração. E isso, enquanto engenheiros ambientais e sanitaristas, quando nós estivermos fazendo avaliação ambiental, quando nós estivermos desenvolvendo projetos, nós temos que levar isso em consideração. Não é à toa que na nossa grade a gente tem sociologia e meio ambiente. A gente precisa ter o mínimo de noção acerca dessas questões para saber lidar com esse público, com essa população, né? Então eu preciso sim ter aqui toda uma estrutura, né, acerca da compreensão do que vai acontecer. E isso eu amplio para a avaliação ambiental estratégica, porque ele vai me trazer um cenário mais diferenciado de observação dentro desse contexto, né? E a partir daí a gente tem esse foco voltado, né, às políticas públicas de uma maneira geral. Então, quando a gente pega os métodos de AIA, dentro do que a gente já falou historicamente abordado, vai surgir de 69 para 70 especificamente, quando tem esse instrumento de avaliação de impacto ambiental, a gente já falou isso até na questão da evolução da legislação, né? E consagrou-se como uma metodologia, né, como uma ferramenta onde a gente podia discutir de maneira mais efetiva as consequências ambientais desses projetos, de uma maneira geral, né? E ele também deixa clara a necessidade da participação popular. E aí entra no nosso instrumento utilizado para isso a audiência pública, como nós já citamos anteriormente. Então, dentro dessas características, a gente tem aqui, por exemplo, Sanches relata que a avaliação de impacto ambiental tem suas origens no Brasil na década de 70, quando legislações estaduais buscaram o ordenamento jurídico mais apropriado para o uso e ocupação do solo. Tá? Então, aqui começa a se discutir que é consequência das discussões internacionais acerca da temática, né? Então, essas legislações elas iniciam, né, através da formulação de alguns conceitos em termos de estudos ambientais que vão dar suporte à obtenção das nossas licenças ambientais. Para o nosso cenário, nós temos licença prévia, desculpa que está errado, licença de instalação e licença de operação, é LI, não PI que está ali.
Depois eu vou corrigir isso. Então, dentro dessa estrutura, a gente começa a compreender uma necessidade, né, para que isso passe a trabalhar nessa questão do planejamento de uso e ocupação do solo. Então, isso vai se dar mediante uma avaliação ambiental, né? E, nesse caso, de maneira pontual sobre os projetos. Ainda não se discutia na década de 70, de 80, né, até mesmo 90, uma avaliação ambiental realmente estratégica, no sentido de que eu verifique os impactos cumulativos e sinérgicos dessa área, né? Mas os primeiros passos em termos de proteção ambiental para fazer valer as políticas públicas já estavam sendo dados, né? Consequentemente, aí, essa discussão acerca da avaliação ambiental ela é extremamente pertinente e importante. E nós temos, novamente, trazendo aqui, a 01 do CONAMA, de 86, e ela traz alguns requisitos mínimos. Dentre eles, nós temos a triagem. O que é que se consolida aqui, como a gente está vendo? Basicamente, eu vou fazer um checklist, tá? Uma listagem aqui positiva de empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. E, consequentemente, né, quais são os critérios que devem ser observados, como critério de localização, né, a questão da importância do ecossistema receptor, a sensibilidade desse ecossistema, por isso a necessidade de se fazer um diagnóstico ambiental, para compreender como é que vai se dar futuramente essa relação da empresa com o meio ambiente, e determina que o instrumento para isso é o EIA. Mas por que que aqui na resolução CONAMA 01 de 86 ele amarra o EIA? Como nós falamos, ela foi consolidada exatamente para grandes empreendimentos, um grande potencial de impacto ambiental. Depois disso, eu preciso definir o meu escopo, que vai ser o meu plano de trabalho. E aqui a gente vai ter os elementos e os conteúdos que são necessários a esse estudo. Ou seja, o que é que eu preciso de informação? Tá? E qual é o nível de detalhamento, qual é a abrangência que nós vamos ter aqui, como eu vou identificar e caracterizar os tipos de impactos ambientais e as alternativas que vão ser consideradas para isso. Isso são situações que nós vamos estar observando pontualmente, né? Qual é a metodologia que eu vou utilizar para fazer essa avaliação desses impactos ambientais, que são mais relevantes. Então, isso é um outro ponto. Nós vamos ver na disciplina de AIA2. O que acontece lá? Eu tenho uma quantidade muito grande de metodologias a serem empregadas dentro da avaliação de impacto ambiental. Eu posso fazer uma mesclagem de uma, duas, três, quantas eu quiser, né? E a partir daí eu vou ponderando essas informações. Eu vou gerando dados acerca dos impactos ambientais desses empreendimentos, o que vai me proporcionar realmente fazer essa avaliação. Nós vamos ter depois a elaboração do EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental. Dentro da disciplina a gente vai ter uma aula só para discutir essa estrutura do EIA-RIMA, né, para vocês entenderem como é que se elabora um estudo de impacto ambiental. Então aqui basicamente dentro do que a gente fala nessa questão de elaboração de EIA-RIMA, nós vamos ter uma discussão acerca dos estudos que vão ser aplicados àquele empreendimento, de acordo com o que versa a 01 do CONAMA de 86. Então, aqui eu vou ter diretrizes, quais são os conteúdos mínimos que são exigidos, né, dentro do que a gente já estruturou no plano de trabalho, que é o nosso escopo, a execução, como isso vai se dar, quem é a equipe que vai compor, e para aí a RIMA, ele amarra a necessidade da equipe multidisciplinar, devido às diversas áreas e temas que a gente vai ter que abordar em termos de avaliação de impacto ambiental, né, nessa estrutura, qual é o custo que a gente vai ter, para predizer os impactos ambientais, o plano de gestão ambiental em termos dos impactos, como é que a gente vai gerenciar esses danos que vão ser causados ao meio ambiente e como eu vou monitorar as minhas ações para verificar se efetivamente eu estou mitigando, compensando os impactos ambientais gerados pelo empreendimento, né? Uma análise técnica, isso fica é uma função do órgão licenciador acerca do empreendimento, vai analisar o documento técnico, vai fazer uma visita ao local para verificar se as informações estão condizentes com o que está no documento escrito, né, no projeto de avaliação de impacto ambiental. Nesse caso aqui que a gente está tratando é o nosso EIA-RIMA, e uma consulta pública, como versa a própria 01 do CONAMA de 86, da obrigatoriedade da audiência pública nesse sentido, para tornar público. E o que vai para lá é o RIMA, que é o relatório de impacto, como nós já citamos,
numa linguagem mais acessível para ser discutido pela população local. Com base nessa estrutura, aí a gente vai conseguir, né, começar a avaliar os impactos ambientais daquele empreendimento. E aqui a gente tem um processo, um esquemazinho de um processo de avaliação de impacto ambiental. Tá? Foi modificado de Sanches. Então, aqui a gente já tem uma orientação inicial. Então, nós temos uma apresentação de uma proposta. Eu vou pegar o esquema aqui mais ampliado, até para explicar para vocês. Depois eu posso passar isso com maior detalhamento também. Então, nós temos aqui uma apresentação de uma proposta. Então, eu vou ter essa etapa inicial, que é a etapa de triagem. Então, ela vai causar impactos significativos, sim ou não? E, se não for, ele vai para um licenciamento ambiental convencional. Se ele causa impacto significativo, o licenciamento é apoiado através de um estudo de impacto ambiental, um EIA. Onde é que eu defino isso? Pela própria 01 do CONAMA de 86, na listagem de atividades. Se não me engano, no artigo 2º, eu tenho a listagem das atividades de empreendimentos. Tá? O outro ponto que vai me orientar, independente da 01 do CONAMA de 86, é o termo de referência. Se talvez, ou seja, eu não tenho total certeza, eu tenho que fazer uma avaliação ambiental inicial para predizer as situações e aí sim eu vou direcionar para o licenciamento ambiental convencional ou para o licenciamento através de um estudo de impacto ambiental. E aí, mediante esse documento de estudo de impacto ambiental, a gente faz uma análise mais detalhada, tá? Onde eu vou determinar o escopo do estudo, verificar o termo de referência mais adequado, junto ao órgão ambiental, o que é que ele vai dar de informação. Né? Como eu falei, numa pesquisa inicial, eu já posso ir direto de acordo com o empreendimento, eu já vou buscar informação na 01 do CONAMA de 86 ou o termo de referência, porque o termo de referência já me diz o que é necessário e qual é o tipo de estudo. Então, eu já tenho essa informação para saber a significância ou não do meu empreendimento. Tá? Se ele for para um licenciamento ambiental convencional, aí já vai direto para a tomada de decisão através do documento mais simplificado. E aí, dependendo do que for empreendimento, eu posso ter até um RAS, um relatório ambiental simplificado, por exemplo. Tá? Então, dependendo da situação, do que pediu o órgão ambiental. Mas considerando que a gente tem que ir para o EIA, né? Então, nós vamos seguir para o termo de referência, faz-se a elaboração do estudo de impacto ambiental e do relatório, onde a gente tem uma análise técnica, temos a consulta pública, ou seja, eu estou seguindo a risco que versa 01 do CONAMA de 86, a 237 de 97, que é o do licenciamento ambiental, para tomada de decisão sobre esse empreendimento. E aí a aprovação ou a reprovação. Tá? E posterior à aprovação, nós temos a licença de operação e a renovação dessa licença. E, consequentemente, vai ser necessário fazer o monitoramento e a gestão ambiental. Ou seja, um acompanhamento do empreendimento acerca da sua operacionalização. Então, eu vou ser obrigado a emitir relatórios técnicos constantemente, eu tenho que ter dados. Para vocês terem uma ideia, quando a situação do aterro sanitário de Altamira ela foi passada para o município gerir o aterro sanitário, o município simplesmente parou de fazer monitoramento. Ou seja, eu tenho uma lacuna aí de aproximadamente 2 anos e meio, eu não me recordo agora direito, sem nenhum relatório técnico. Ou seja, não houve gestão e não houve principalmente o monitoramento. Eu não tenho ideia dos problemas ambientais que aconteceram e de quando começaram a acontecer, exatamente porque eu não tenho informação, porque eu tenho uma lacuna de 2 anos e meio. O que é que isso me gera de problema? Uma série de consequências. Primeiro, se eu tivesse feito esse monitoramento constantemente, tivesse detectado o problema na fase inicial, eu já teria tratado. Ou vamos dizer que, para o azar do município, tá? Eu estou criando uma hipótese. Eu estou em janeiro de 2019. Tá? Não, 2020. Estou em janeiro de 2020. Eu fiz o último monitoramento. Não fiz mais. Houve um problema que começou a contaminar em fevereiro. Só que em fevereiro eu não fiz mais nada. Então, de fevereiro de 2020 para 2022 para 2023, eu tenho 2 anos de problemas
se intensificando naquela região por conta do impacto do aterro e da contaminação do aterro por algum vazamento. Eu estou criando uma situação hipotética. Tá? Então, eu tenho 2 anos de impacto ambiental. Eu gerei um passivo ambiental significativo naquela área. O que acontece hoje? Detectado o problema, a magnitude desse impacto é muito grande. Possivelmente a extensão da área também. O meu passivo ambiental ele vai ser muito caro. Ele vai me custar caro recuperar esse passivo ambiental. Se eu tivesse feito o monitoramento em fevereiro ou, sei lá, em março, junho, eu já teria detectado com 3, 4 meses em 2020 e já começaria as ações. Agora o custo vai se elevar. Mas vamos dizer que o impacto começou agora em dezembro de 2022. Eu tenho dezembro de 2022, janeiro, fevereiro, março de 2023 para abril. Então eu tenho aí alguns meses. Tá menor? Tá. É mais fácil de remediar? Com certeza. Mas como é que eu vou predizer isso? A partir do momento que eu faço o monitoramento hoje, 2 anos e meio praticamente depois, eu vou analisar os resultados, verificar, né, de acordo com os padrões da legislação, o nível de alteração, vou ter que fazer uma perícia no ambiente para identificar aonde está a fonte geradora do problema. É uma célula que está rompida, é alguma situação, é alguma área que está com descarte inadequado. Quais são as consequências disso e como é que a gente pode resolver esse problema? Tá? Então aí eu já vou ter que fazer uma estimativa do tempo de dano que esse meio ambiente está por conta do impacto ambiental que ele está recebendo, sei lá, de 6 meses atrás ou até de 2 anos e meio atrás, pela magnitude do problema que está lá. Quando eu fizer a avaliação, eu vou ter como saber isso. Então, são questões que são falhas que tiveram no monitoramento e na gestão, no sentido de acompanhamento. E também nós tivemos uma outra questão aí. Como é que se deu a postura dos órgãos ambientais no processo de fiscalização? Qual foi o tempo dado da licença de operação? Houve o pedido de renovação dessa licença ou não? O órgão ambiental chegou a fazer fiscalizações? O órgão ambiental ele foi cobrar da prefeitura os monitoramentos, os dados técnicos? Como é que está isso? E questões a gente tem que entender o nível de complexidade que eu vou ter que estar observando diante do contexto por conta de uma situação que foi uma negligência que se fez por não estar emitindo dados técnicos e relatórios daquela situação, daquele problema. Numa visão mais macro, eu tenho uma falha no acompanhamento dos processos de avaliação de impacto ambiental e monitoramento daquela área. Consequentemente, eu tenho uma falha na avaliação ambiental estratégica, que também não contemplou, né, essas questões, e aí gerou prejuízos significativos para a região e para a localidade. E nós temos ocupação naquela localidade. Existem residências relativamente próximas ali que nós precisávamos ter uma certa atenção nesse sentido. Então, são questões que nós precisamos observar. Então, partindo dessa discussão, esses autores apontam que no Brasil é norma trabalhar a avaliação de impacto ambiental segundo uma perspectiva pontual, como nós já discutimos, que está indo novamente, né, de contra, está indo no sentido inverso ao que seria uma discussão em termos de planejamento de uso e ocupação do solo, seja ele rural ou urbano, tá? Ou em conjunto. Tomando-se o planejamento no nível de projeto e desconsiderando as múltiplas relações com o espaço físico, biótico e político-administrativo maiores. Ou seja, o que é que está acontecendo? Nós estamos numa visão muito limitada, muito fechada no sentido pontual, sem uma perspectiva ampla da situação, conforme aqueles exemplos que nós já citamos. Falamos da hidrelétrica de Belo Monte, falamos da mineradora, para a região, quais são as consequências e os efeitos cumulativos e sinérgicos que podem gerar naquela região nesse sentido. Então, essa perspectiva ela precisa ser mudada, ela precisa ser alterada para uma visão mais clara, mais objetiva, para tratar do problema como um todo, né?
E quando eu falo de planejamento de uso e ocupação do solo, nós precisamos levar em consideração, um grande exemplo seria o macrozoneamento econômico e ecológico do estado do Pará. E a partir daí fazer essa discussão bem mais direcionada para essa avaliação ambiental estratégica em conjunto com a avaliação de impacto ambiental e uma efetividade das nossas políticas públicas de proteção ambiental. Então, dentro dessa discussão, a gente pode citar aqui como exemplo a relação entre a avaliação de impacto ambiental e a avaliação ambiental estratégica, fazendo um comparativo em termos de procedimentos sobre o que a gente discute acerca do sequestro de carbono. Se eu for pegar aqui os objetivos da AIA, o que a gente vai ter? Basicamente, eu vou me preocupar em fazer um cálculo e uma avaliação, né, do que está sendo discutido aí, que seria o sequestro de carbono. Avaliar como está se dando esse sequestro de carbono, quais são os aspectos positivos, calcular a quantidade de carbono sequestrada, capturada, né, e com isso eu tenho uma determinada ação pontual, ou seja, eu vou avaliar a situação do projeto em si. Eu estou tendo uma situação mais direcionada. Então, o que me interessa avaliar sobre esse projeto é o quantitativo de carbono e quais são os impactos ambientais positivos e adversos desse projeto. Acabou. Claro que eu estou falando de maneira resumida, mas o foco central é isso dentro da avaliação de impacto ambiental, né? E aí eu tenho, né, que fazer essas questões sobre a perspectiva do meio ambiente, oferecendo alternativas, né, ao processo para tomada de decisão, ou seja, eu avalio o projeto, como ele vai ser executado, quais são os benefícios do projeto para me dar a viabilidade ambiental desse empreendimento, tá? Então, o que eu tenho aqui? Que esses levantamentos eles vão me gerar informações que são relevantes acerca do empreendimento e dos possíveis impactos. Nesse caso aqui, obviamente, a gente frisa bastante os impactos positivos, né, que são utilizados e contemplam aí uma série de legislações de cunho ambiental, de proteção do meio ambiental, legislações que vão versar sobre a viabilidade ambiental desse tipo de projeto, os benefícios da implantação desses projetos, né? O que vai ser utilizado como incentivo para esses projetos. Nesse sentido, quando eu vou buscar aqui a relação com a avaliação ambiental estratégica, a gente já tem uma perspectiva mais administrativa enquanto gestão pública. Então, consequentemente, isso aqui vai me gerar um plano de ação do Estado, por exemplo, ou da região, proporcionando benefícios que vão ser vinculados a tratados internacionais, por exemplo, gerando esse benefício e comercializando esse crédito de carbono. Eu já estou numa visão muito mais ampla, né? Eu já saí da questão pontual. Porque se eu for analisar efetivamente um projeto desse, o benefício local, do ponto de vista técnico, que seria o sequestro de carbono, ele não é significativo. Mas numa visão mais macro, no ambiental estratégico, esse benefício ele é extremamente positivo. E aí culmina com a máxima do desenvolvimento sustentável, que até se discutia na Agenda 21 no passado, que era pensar globalmente, mas agir localmente. Ou seja, as ações pontuais vão me beneficiar o todo, né? Vão me gerar aí um benefício muito maior, que quando se fala nesses projetos de sequestro de carbono, já se fala num benefício global, não é num benefício pontual. O projeto é pontual, a avaliação de impacto ambiental ele se torna pontual, porque eu vou verificar o que eu posso fazer ali na localidade do empreendimento, mas os benefícios das ações do empreendimento, eles já são numa visão, numa possibilidade muito mais macro. Então, eu tenho um acompanhamento do poder público desde o ato do licenciamento, dentro da discussão da avaliação ambiental estratégica, sobre os benefícios desses projetos. Por exemplo, aqui, que era a nossa situação no estudo de caso do sequestro de carbono. Então, isso eu preciso observar e, obviamente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma conexão da avaliação ambiental estratégica com a avaliação de impacto ambiental, gerando aí, né, para compor procedimentos que vão ser similares na avaliação e na condução do monitoramento desses projetos. Ou seja, eu vou ter uma associação deles
Então, a Associação Internacional de Avaliação Ambiental vai estabelecer os critérios de performance da avaliação ambiental estratégica com o propósito de criar um guia geral sobre como construir um novo e efetivo processo de avaliação, tá? Da eficácia do processo e da avaliação ambiental estratégicas já existentes. Então, diante dessas possibilidades, a gente vai ter que levar em consideração que existe aqui o quê? Alguns critérios de performance. E esses são adotados conforme a gente está mostrando aí nos slides. Então, eu tenho um processo de integração. Esse processo de integração ele vai assegurar uma avaliação ambiental, né, de todas as decisões que são estratégicas e que são relevantes. Para o quê? Para o desenvolvimento sustentável. Então, eu tenho uma base maior, que é o desenvolvimento sustentável, que é o que preconiza a nossa legislação ambiental brasileira, o que preconiza boa parte da legislação ambiental internacional acerca de direito ambiental, obviamente, né, focado nisso. E aí eu vou correlacionar os aspectos biofísicos, as questões sociais, as questões econômicas, que têm relação direta, né, nesse sentido. E verificar quais são as políticas que são mais relevantes de acordo com cada setor e região. O que vai acontecer? Eu vou unificar as políticas. Lembra o exemplo que eu mostrei para vocês numa situação anterior, onde eu tinha política de turismo e política de estradas, mobilidade? Não há uma inter-relação, não há uma união e projetos em comum? É a mesma coisa aqui. Eu falei para vocês das mazelas sociais pós projeto de hidrelétrica funcionando. Só que aí entram políticas públicas do Estado nesse sentido, para efetivar. E isso faz parte da avaliação ambiental estratégica, né? Buscar sustentabilidade. O preceito base é sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem a questão aqui da identificação das opções de desenvolvimento pautadas em sustentabilidade, que vão me proporcionar, né, adequar as ações aos preceitos do desenvolvimento sustentável. Depois, eu preciso de foco, no sentido de oferecer informações que são suficientes para a gente poder fazer o quê? Executar os nossos planos de desenvolvimento e de tomada de decisão. As questões chaves aqui são concentradas em desenvolvimento sustentável para efetividade em termos da relação custo-benefício e tempo desses projetos. Responsabilidade. A gente vai basicamente verificar aqui quem são os responsáveis, as lideranças para a tomada de decisão acerca da situação. A questão do equilíbrio, da imparcialidade no processo de julgamento pelos órgãos ambientais, o nível de profissionalismo que a gente tem, né? E aí a questão da documentação e das justificativas necessárias quanto às questões de sustentabilidade, de mitigação dos impactos ambientais, que são incorporadas para que nos auxiliem na tomada de decisão. A participação, que é o outro item, já vai envolver a questão, né, do público interessado ou o público diretamente afetado pelo empreendimento. E aí eu preciso ter esse esclarecimento, ter esse diálogo com essa população para entender o real contexto deles e como o projeto vai afetar, vendo a necessidade ou não de alterações de determinados procedimentos do empreendimento nesse sentido, né? Então eu preciso também aí, não só na análise dos documentos produzidos, mas para produzir mais informações acerca das possíveis consequências do empreendimento para essa população local. E a interação, a gente vai ter aqui a disponibilidade de assegurar os resultados em termos de avaliação que nós tivemos, porque isso vai ser a base para os futuros planejamentos, né, desses projetos quando eles começarem a ser executados naquela área. E aí, obviamente, estabelecer bases até para decisões futuras quando da operacionalização. O que vai vir à frente, ampliações ou não, procedimentos que podem ser mudados, mediante esse processo de interação e de avaliação constante que está sendo feito pelo empreendimento. Tá? E aqui a gente vai trazer outras duas situações, né, de avaliação ambiental estratégica, uma para eletrificação rural e a outra para áreas de mananciais. Se eu for levar em consideração aqui para a eletrificação rural, basicamente, eu preciso ter um conjunto de estudos que são técnicos, onde a gente identifica os potenciais impactos, sejam eles diretos ou indiretos, né, cumulativos e sinérgicos, e a partir daí quais são as medidas preventivas que a gente vai começar a propor. E não só medidas preventivas, medidas de mitigação, medidas de compensação, porque vão ter danos irreversíveis na área gerada pelo processo de eletrificação, que são necessárias para a implantação de um programa de eletrificação rural.
né? Então, isso faz parte de um relatório que a gente pode gerar em termos de avaliação ambiental estratégica. E tem que ter um mínimo de estrutura. Nós vamos ter aqui uma descrição do que é essa questão da eletrificação rural, então vamos chamar de um programa de eletrificação rural, né? E isso preciso ter a natureza das obras, eu preciso ter quais são as intervenções previstas, porque para eu passar uma linha de transmissão, eu preciso ter uma faixa, uma área aberta, sem vegetação, entre a supressão de cobertura vegetal, que é necessário para que eu passe a linha de transmissão sem ter problemas futuros, nesse sentido, né? Então, eu tenho que verificar a parte institucional, a parte legal, né? O que recai sobre o empreendimento em termos de legislação para eu fazer esse processo de eletrificação, de ampliação da minha rede de distribuição de energia elétrica, tá? Eu vou precisar de estação, vou precisar de subestações, como é que eu vou fazer essa transmissão através das vias, como é que está a acessibilidade dessas vias, eu preciso consolidar vias de acesso para que eu passe o sistema de eletrificação. Tudo isso eu vou ter que estar levando em consideração. Qual é a caracterização ambiental que a gente vai ter do meio nesse sentido, tá? Então, isso, nesse processo de caracterização ambiental, eu vou ter o quê? Uma base de um diagnóstico, para poder fazer uma avaliação ambiental inicial acerca dos impactos ambientais que esse programa de eletrificação rural aí pode estar gerando no meio ambiente. Tá? Óbvio que aí entra na avaliação aspectos positivos e aspectos negativos. É normal que para o estudo de viabilidade eu tenha que verificar que no aspecto de impactos positivos eles se sobressaem muito aos impactos negativos ocasionados por esse tipo de programa. Então aqui a gente tem que observar que um programa de eletrificação a gente pode caracterizar aqui como dois grandes objetivos que são primais a esse processo. Implementar uma rede, né, com a linha de transmissão, que consequentemente vai fazer a distribuição de energia, né, que está integrada a estações, subestações e, obviamente, a fornecedor de energia que é a hidrelétrica. Então vou ter que passar o linhão principal e depois na subestação transformar, na estação ou subestação transformar essa energia para que ela seja distribuída, por exemplo, para as residências. Tá? E, obviamente, desse planejamento eu preciso atender à demanda atual, mas ter uma projeção de crescimento para que eu tenha energia suficiente para atender a demanda futura. Ou seja, eu preciso de uma folga aí no sistema de transmissão, no sistema de distribuição de energia, que me permita a ampliação da demanda pela rede. Vai acontecer. Normalmente a projeção da eletrificação rural ela é bem menor comparada a de um centro urbano, mas eu preciso ter essa projeção para 10 anos, para 15 anos, que seja, da ampliação dessa rede, né? Da ampliação e da demanda que vai ser exigida da linha de transmissão, tá? Para que aí a gente tenha realmente a efetivação de um projeto que contemple isso. E eu não tenha que daqui a 1 ano, 2 anos, ter que mudar todo o sistema ou fazer uma nova linha de transmissão para aquela área de eletrificação rural. Então, eu também tenho que fazer essa projeção a médio e longo prazo, né? E, obviamente, né, verificar os aspectos que são relacionados à implementação do projeto. Então, a gente vai falar aqui, basicamente, de meio físico, e eu tenho que levar em consideração se para eletrificação rural, basicamente, quando a gente fala de meio físico, tá, gente? Eu estou falando de maneira resumida, se a gente teria que estudar um projeto mais a nível detalhado, mas para a gente não se delongar muito, mas para vocês entenderem o contexto. Então, dentro desse meio físico, a gente tem questões climáticas, eu tenho questões geológicas, geomorfológica, hidrologia e a qualidade das águas. Quando eu vou para o meio biótico, a gente já tem que levar em consideração o quê? Basicamente, né, a questão da descrição da fauna e da flora local. E como isso vai afetar na fauna e na flora. Como eu falei, eu preciso ter ruas, eu preciso ter acesso. Se eu tiver que consolidar, isso possivelmente vai lidar com supressão de cobertura vegetal, dependendo do que for a situação. Na imagem que vocês estão vendo, tudo bem, a gente está falando de uma área que é predominantemente aí pastagem, então fica mais fácil. E pela própria característica da área, eu já tenho naturalmente a supressão da cobertura vegetal. Então, menos mal. Mas dependendo de como for a utilização, a gente pode ter que fazer supressão. Então,
A gente também vai ter que verificar se tem áreas que são legalmente, né, amparadas pela legislação, que são áreas protegidas, quais são os aspectos socioeconômicos daquela região, e aí entra a questão do histórico da ocupação da área, né, os perfis socioeconômicos daquela população. E eu preciso dessa análise que ela seja integrada, né, identificando aqui os nossos principais impactos ambientais acerca, né, das questões de implementação do nosso programa de eletrificação rural, por exemplo. Aí, quando eu falo de impacto ambiental, vamos ampliar, é o socioeconômico também. O ambiental entra o ser humano, estou falando num sentido amplo, a dinâmica social e por aí vai. E na observação geral, o que é importante? Verificar qual é o desenvolvimento socioeconômico para a região que o projeto, nesse caso de eletrificação rural, vai gerar, né? Então, eu vou ter diagnósticos da situação, eu vou ter prognósticos, ou seja, qual é o estado futuro que a gente está identificando, quais são os cenários. Eu posso, inclusive, trabalhar com modelagem ambiental nesse sentido e predizer esses cenários futuros diante de um contexto com a implementação do nosso projeto, que seria o de eletrificação rural, que é o exemplo, estudo de caso que a gente está colocando aqui para vocês, né? E, obviamente, né, a partir daí fazer o monitoramento, a gestão ambiental e o controle, gerando possivelmente um plano de controle ambiental que vai estar atrelado à avaliação ambiental estratégica, subsidiando essas informações para a avaliação ambiental estratégica. E aí pensem num sentido mais amplo. Quando eu tenho um processo, como um programa desse de eletrificação rural, eu tenho muito impacto positivo. Na avaliação ambiental estratégica, isso já vai me permitir ter uma visão ampla no sentido de que, futuramente, o que nós podemos instigar de ações e de projetos naquela região, que agora já tem o abastecimento energético. O que eu posso trazer de benefício em termos de avaliação ambiental estratégica? Que vai me tomar decisões acerca de políticas, planos e programas que vão instigar o desenvolvimento da região. Então, o que eu quero trazer para vocês nessa discussão é que não pensem que a avaliação ambiental estratégica está única e exclusivamente atrelada a problemas ambientais. Mas não, eu vou ter projetos que vão trazer benefícios para auxiliar na tomada de decisão para o desenvolvimento da região. E esse seria um projeto de eletrificação rural. Então, para a avaliação ambiental estratégica, esse é um ponto positivo, porque vai me permitir projetar, né, lá na frente novas atividades que podem ser desenvolvidas na região. E novas atividades recaem em quê? Incentivo a isso, para que essa população desenvolva ou migre para aquela região, vai instigar novos processos de licenciamento ambiental, onde a gente vai avaliar, né, os ganhos e as positividades, mas obviamente com a ação da avaliação de impacto ambiental pontual, mitigando esses impactos e fazendo uma avaliação macro da situação. Então, tudo isso, seja positivo ou negativo, faz parte de uma discussão na avaliação ambiental estratégica. E o outro ponto seria para a área de manancial que nós temos aqui. Então, dentro dessa discussão, quando a gente fala de mananciais, nós podemos apresentar uma discussão dentro da avaliação ambiental estratégica, que, na verdade, ele vai auxiliar num instrumento onde a gente vai ter aqui um ordenamento sobre a gestão ambiental, seja urbana ou rural, né, de ocupação, né, dentro dessas áreas de mananciais. A gente já viu, quando você pega, por exemplo, uma discussão hoje de planejamento urbano, eu acredito que essa disciplina vocês ainda não viram, vocês vão ter essa disciplina ainda, que é planejamento territorial urbano. O que acontece? A unidade fundamental para uso e ocupação do solo e desenvolvimento de uma região é a disponibilidade hídrica. Então, quando a gente está falando em avaliação ambiental estratégica para áreas de manancial, é importante que esteja atrelado a discussões sobre planejamento de uso e ocupação, de desenvolvimento local. Tá? E isso é importante, porque quando a gente trabalha essa discussão da gestão urbana e territorial, quando eu tenho a disponibilidade hídrica, isso faz com que o desenvolvimento ocorra de maneira muito mais acelerada. Porque aí, nesse caso, uma discussão acerca da avaliação ambiental estratégica, ele vai ser nada mais, nada menos que um instrumento de organização espacial daquela área. Tá? E vai também fazer toda uma... Lógico, de acordo com o processo de uso e ocupação da região,
né, uma readequação, uma requalificação ambiental daquele meio. Por quê? Porque ele vai sofrer mudanças. Ele vai sofrer uma pressão exercida e eu preciso fazer uma discussão, né, até da capacidade hídrica desses mananciais ou desse manancial, tá, naquela área, para que sim a gente tenha uma tomada de decisão que seja de caráter mais estratégico e abrangente nessa situação. Então, se eu for discutir uma avaliação ambiental estratégica nesse âmbito, basicamente, o que é que nós levamos aqui em consideração? Eu posso usar como pressuposto básico até o que se discute na comunidade europeia, né, na Comissão Econômica, acerca disso, quando se fala de manancial. Então, eu tenho que ter numa parte inicial do que seria aí um documento técnico acerca da avaliação ambiental estratégica, né, quais são as necessidades e os tipos de avaliação ambiental para aquele manancial, e eu vou discutir isso junto aos órgãos ambientais. Nós temos aqui, a nível de Estado, nós temos a comissão que trabalha e discute dentro da SEMA do Estado recursos hídricos. Então, eu vou ter que ter esse diálogo, né? Eu vou fazer esse escopo, essa proposta de trabalho inicial, onde a gente vai ter as alternativas que são relevantes, são empreendimento, tá? E aos projetos que vão utilizar aí essa gestão, né, o uso e ocupação dessas áreas para otimizar as potencialidades de acordo com as peculiaridades da área e utilizar o manancial nesse sentido. Aí entra um instrumento em paralelo que seria o macrozoneamento da área, me permitindo ter as informações necessárias para subsidiar as minhas tomadas de decisão também nesse sentido. Fazer uma revisão dessas informações, eu posso trazer especialistas externos para isso, alguns agentes externos que podem ser utilizados, e autoridades nessa área, ter a participação pública, são grandes projetos também, preciso da audiência pública nesse envolvimento, né? Então, quem é a população que vai ser diretamente afetada no uso desses mananciais, por exemplo, dessas bacias hidrográficas, nessas regiões de bacias e microbacias hidrográficas que a gente tem, e, consequentemente, a gente vai fazer uma avaliação. Nesse caso, eu teria que colocar as políticas estaduais de meio ambiente numa documentação em termos de avaliação legal, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a política estadual de meio ambiente aqui do estado, por exemplo, seria uma outra situação, né? E demais legislações infraconstitucionais, tá? Além da própria Constituição Federal e Constituição Estadual, que predispõe alguma situação específica sobre determinada característica de um manancial localizado aqui no estado do Pará, dentro da região amazônica, por exemplo, né? E fala sobre as obrigatoriedades e os conteúdos mínimos que vão ser exigidos mediante a avaliação de impacto ambiental, que vai subsidiar a informação das políticas públicas para a avaliação ambiental estratégica. Então, nesse caso, qual é o ponto central aqui? Primeiro, eu preciso verificar junto aos órgãos ambientais, que são pertinentes à parte de recursos hídricos, né, para esclarecer qualquer dúvida que eu precise acerca de projetos nessa área, de uso e ocupação desses territórios, discutindo os requisitos que são necessários e as configurações para uma discussão mais ampla, que seria a avaliação ambiental estratégica. E aqui o que é que eu tenho? Basicamente, discutir cenários, né? Como eu falei para vocês, existem também a possibilidade de eu agregar metodologias que são puramente dentro da discussão da avaliação de impacto ambiental e trazer para a avaliação ambiental estratégica. Um exemplo disso é a questão da modelagem ambiental, dos cenários. Os cenários vão me propor, né, quais são as tendências futuras, o que está sendo desejado ou não, e como vai se comportar o meio mediante as discussões acerca, nesse caso dos mananciais, de uso e ocupação desses territórios, né? Como é que vai se dar esse direcionamento? Então, eu vou ter que analisar aqui projeção de crescimento populacional, projeção de demanda hídrica, que é importante, né? A evolução dessa dinâmica urbana, dessa dinâmica rural, né? Essas tendências que vão me mostrar aí quais são as condições em que esse meio vai estar a partir do momento que a gente dá a inserção desses dados. E aí eu gero o quê? O meu cenário, a minha modelagem. Consequentemente, a gente tem o crescimento que vai ser da questão da utilização, da demanda hídrica, como nós falamos lá na frente, né? A projeção de desenvolvimento socioeconômico da área, como isso vai crescer. Posteriormente,
quais são os programas e planos que são implementados para o desenvolvimento da região, as políticas públicas que a gente vai ter de desenvolvimento e como eu posso atrelar isso na avaliação ambiental estratégica e trazer essas informações para instigar, inclusive, o desenvolvimento da região, o uso e ocupação dessas áreas. Então, dentro dessa característica, o que, que vai acontecer? Eu vou ter informação suficiente, perdão, eu vou ter informação suficiente para fazer essa discussão ampla para a tomada de decisão. E isso me proporciona, obviamente, aqui, né, uma análise muito mais detalhada, eu posso ter uma compreensão mais ampla das implicações ambientais dos projetos que vão ser desempenhados naquela região e vão proporcionar esse dito desenvolvimento da localidade, por conta dessas bacias hidrográficas, essa disponibilidade hídrica e como a gente vai utilizar essa disponibilidade hídrica daquela localidade. Então, dessa forma, quando a gente começa a fazer uma discussão da avaliação ambiental estratégica, o que é importante aqui compreender? Eu vou dar subsídios, né, para uma diversidade de ações institucionais, ou seja, do ente público, no sentido de fazer o quê? Coordenar a implementação de vários programas, políticas e projetos dentro daquela área, que vai ser essencial em termos de planejamento e gestão sustentável desse território. E com isso, né, a gente vai, inclusive, definir áreas que são prioritariamente de proteção ambiental, por conta da preservação desses mananciais, dessas regiões de bacias hidrográficas também. Então, isso tudo traz à tona uma série de discussões, né, e conhecimentos técnicos que são necessários para fazer uma avaliação. Coisa que eu expliquei para vocês no primeiro dia de aula. Nós precisamos, enquanto engenheiros ambientais e sanitaristas, ter uma visão bem ampla e integrada dos conhecimentos e dos conteúdos. Não adianta dizer que eu vou estudar avaliação de impacto ambiental, então eu vou pegar a matriz de Leopold, eu vou pegar um checklist ponderado, descritivo, e simplesmente vou chegar num resultado de impacto positivo ou negativo. Não. Eu preciso ter essa visão de conhecimento, de informação, para que eu defina a viabilidade ambiental de um determinado projeto. Por isso, nós temos um curso que a gente pode chamar de um curso multidisciplinar. Vocês têm disciplinas das várias áreas do conhecimento, da área da saúde, da área de humanas, da área de exatas. Por quê? Da saúde, eu digo da área biológica, né, que envolve saúde, da área biológica, da área de humanas e da área de exatas. Por quê? Porque eu preciso ter essa compreensão. E aqui, principalmente, quando eu faço uma avaliação ambiental estratégica, aí mesmo é que eu vou ampliar essa visão acerca da problemática ambiental. Tá ok, pessoal? Então, aqui a gente finaliza a nossa quarta aula e, posteriormente, a gente vai dar continuidade ao conteúdo. Na nossa quinta aula, a gente vai dar sequência ainda na unidade 2, que ainda discute um pouco de avaliação ambiental estratégica. Tá bom? Até mais.